Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Anunciando todo o Conselho de Deus. Este canal tem o objetivo de expor a palavra de Deus de maneira fiel, contextualizada e detalhada. Se você já é inscrito nesse canal, eu te agradeço muito pelo apoio. Aproveita e já curte os vídeos, comente e compartilhe. E se você, porventura, assiste os vídeos deste canal e ainda não se inscreveu, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe os vídeos. Dessa forma, a plataforma do YouTube vai entender que o conteúdo deste canal precisa chegar a várias pessoas. Eu quero contar com seu apoio para fazer com que a palavra de Deus ela possa chegar longe, ela possa avançar e encontrar guarida nos corações. E que Deus possa trabalhar por meio desta palavra, abençoando e transformando a sua vida. No vídeo de hoje, nós gostaríamos de expor um texto bíblico da palavra de Deus que está registrado lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32. A nossa reflexão, o nosso ensinamento no vídeo de hoje é sobre o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32. Vamos ver o que esse importante texto da palavra de Deus tem a nos ensinar, que são palavras proferidas pelo Mestre Jesus? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então? Os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acabei de ler o texto do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 32. E esse texto, ele vai tratar de alguns assuntos. Primeiro, nós vemos que neste texto tem um homem que foi acometido de escravidão por Satanás. Este homem tinha possessão demoníaca e este homem, ele também tinha duas doenças físicas impostas por Satanás. Este homem era cego e mudo. Então Satanás atacou a vida desse homem, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito físico. No âmbito físico, Satanás lançou duas enfermidades sobre a vida deste homem, que o deixou cego e o deixou mudo. E no âmbito espiritual, Satanás possuía este homem por demônios. Versículo 22. Mateus nos informa que Satanás possuía esse homem e também que esse homem tinha duas doenças físicas. Ele era cego e mudo. É interessante nós notarmos que Satanás, o nosso adversário,
ele vem para destruir as almas dos homens. A Bíblia, ela deixa bem claro que o fato desse homem estar cego e mudo e possuído por demônios foi uma obra maligna de Satanás. Foi o próprio Satanás que impôs tanto a doença física como a doença espiritual. Este homem, ele era afligido tanto fisicamente quanto espiritualmente. O adversário de nossas vidas vem para destruir, mas Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Olha como que o adversário da nossa alma trabalha para destruir a vida dos homens. Satanás, além de possuir aquele homem por demônios, também lançou duas doenças físicas sobre a vida daquele homem, que o deixava cego e mudo. Mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, conforme em 1 João capítulo 3, versículo 8. O Filho de Deus, o Messias ungido, ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Então, Satanás ele vem para escravizar, para destruir. Jesus vem para libertar, Jesus vem para restaurar, Jesus vem para salvar. E o texto deixa claro que aquele homem que foi acometido por uma possessão maligna e também por doenças físicas, que era ser cego e mudo, Jesus vai de encontro a este homem e logo cura este homem. A Bíblia diz que imediatamente, quando Jesus vai de encontro a esse homem, Jesus liberta este homem, tanto da possessão demoníaca, que era aquele homem ser habitado por demônios, como também Jesus cura aquele homem da doença física, que era dele ser cego e mudo. Jesus agora dá vistas ao cego. Jesus agora faz o mudo falar. Quão poderoso é o nome de Jesus. Quão poderoso é o agir de Jesus. E a manifestação de Jesus é para isso. É para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele é o Messias, o ungido de Deus, que veio para destruir todas as obras do diabo. No versículo 23, após Jesus operar esse grande milagre, a multidão ficou impressionada e se perguntaram uns aos outros: não é este o filho de Davi? A Bíblia diz que após Jesus operar esse grande milagre, que é libertar aquele homem de possessão de demônios, que é dar vista àquele homem que era cego e que é fazer aquele homem que era mudo falar, a Bíblia diz que a multidão ela se impressiona com esses atos de Jesus. E impressionados, eles questionam uns aos outros: não é este o filho de Davi? Jesus era chamado de filho de Davi porque veio da descendência de Davi, da tribo de Judá. E é interessante nós entendermos uma coisa: os milagres que Jesus operava tinha como finalidade declarar de fato que ele é o Filho de Deus. Foi exatamente isso que foi despertado naquelas pessoas que viram Jesus operar esses milagres. Eles imediatamente tiveram a conclusão: Jesus é o Filho de Deus. Então, os milagres que Jesus operava, eles declaravam de fato que Jesus não era um impostor, que Jesus não era um mágico, que Jesus não era uma farsa, mas que de fato Jesus era e é o Filho de Deus, o Messias ungido, que veio para curar, que veio para libertar, que veio para salvar a vida dos homens. Versículo 24. Os fariseus, vendo que o povo estava admirado com o grande milagre que Jesus operara, de libertar este homem de possessão demoníaca, fazer esse homem enxergar e fazer ele falar, movidos de inveja maligna, proferiram palavras de blasfêmia, dizendo que Jesus havia expulsado o demônio daquele homem por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Quando os fariseus se deparam com o grande milagre que Jesus fez, por inveja, por caluniar, por ter o objetivo de caluniar Jesus,
os fariseus eles proferem uma palavra de blasfêmia. Os fariseus eles dizem que Jesus tinha expulsado aqueles demônios não pelo poder do Espírito, mas sim pelo príncipe dos demônios, que era um deus pagão, o príncipe dos demônios. Então é interessante nós notarmos que os fariseus, eles perseguiam Jesus. Os fariseus sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Conscientemente, eles blasfemaram contra Jesus. Eles falaram, ó, Jesus operou esse milagre, não foi pelo poder do Espírito, e sim pelo poder de demônios, segundo os fariseus. Eles declararam isso. E aqui está uma das definições do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós temos pelo menos duas definições do que de fato é blasfemar contra o Espírito Santo. E preste muita atenção nessa parte para você saber se você já cometeu esse pecado. Porque segundo a Bíblia, este pecado não tem perdão. Mas o que de fato é blasfemar contra o Espírito Santo? A primeira definição de alguém que blasfema contra o Espírito Santo é a seguinte: é de maneira consciente, de maneira deliberada, eu atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito Santo. Foi exatamente isso que os fariseus fizeram. Eles viram Jesus operar o milagre, eles sabiam que Jesus era Messias vindo de Deus, mas por inveja, por calúnia, blasfemaram e disseram que Jesus tinha operado por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então a primeira definição de alguém que blasfema contra o Espírito Santo é de maneira consciente, é de maneira deliberada, atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito Santo. E os fariseus fizeram exatamente isso. Eles atribuíram a Satanás uma obra que Jesus operou pelo poder do Espírito Santo. E é interessante que a etimologia dessa palavra é uma palavra bem ofensiva. A palavra blasfêmia, ela vem do original grego, que significa calúnia, significa difamação, significa discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Então, alguém que blasfema contra alguém, ela está cometendo calúnia, ela está cometendo difamação, ela está cometendo discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam cometendo calúnia contra Jesus. Eles estavam cometendo blasfêmia contra Jesus. Por quê? Porque eles sabiam que de fato Jesus era filho de Deus. E mesmo assim, por inveja, não reconheciam que Jesus operava pelo Espírito. Antes, eles atribuíram as obras que Jesus operava a Satanás, sendo que Jesus, ele sempre agiu pelo poder do Espírito Santo. E mais, blasfemar é você proferir um discurso ímpio e repreensível, injurioso contra a majestade divina. Então, os fariseus, eles operaram um discurso injurioso, uma calúnia, uma blasfêmia contra a majestade que é o nome de Jesus. Então, nesse contexto, blasfemar contra o Espírito Santo é alguém de maneira consciente, que é o caso dos fariseus, que sabiam que Jesus, de fato, operavam pelo Espírito de Deus, mas que por inveja não reconheciam. Então, alguém que blasfema contra o Espírito Santo, ele é consciente. Ele sabe o que está fazendo. Os fariseus sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então, se porventura algum dia chegou na sua mente, nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Fica tranquilo, que esse é um grande exemplo de que você não blasfemou contra o Espírito. Porque o dia que você blasfemar contra o Espírito Santo, você não terá essa consciência. Porque é o Espírito Santo que nos avisa, que nos direciona para tomarmos as nossas atitudes. Então, se você foi tocado pelo Espírito e tem essa indagação na sua mente, será que eu blasfemei contra ele? Fica tranquilo, que esse é um grande sinal de que você não blasfemou contra ele. Alguém que blasfema contra o Espírito Santo, ele tem uma atitude consciente e deliberada de atribuir a Satanás
uma obra que é do Espírito de Deus. Atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito Santo foi exatamente o que os fariseus fizeram. Sabiam que Jesus agia pelo Espírito Santo, mas por inveja, por calúnia, disseram que Jesus ele operava por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então esta é a primeira definição de alguém que blasfema contra o Espírito Santo. É alguém de maneira consciente e deliberada atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito Santo. Após essa declaração dos fariseus, Jesus, conhecendo o íntimo dos seus corações e sabendo que seus desígnios eram maus, disse: um reino dividido entre si mesmo jamais prosperará. Como Jesus expulsava demônios por Beelzebu, segundo os fariseus, sendo que Satanás aprisionava e Jesus libertava? Jesus, após a declaração dos fariseus, Jesus ele conheceu o íntimo do coração dos fariseus. Jesus sabia que eles estavam blasfemando conscientemente, que o objetivo dos fariseus era esse mesmo, que era caluniar, que era blasfemar contra Jesus. E Jesus falou assim para os fariseus: ó, como que vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios? Porque um reino dividido contra si mesmo não prosperará. Como que Jesus ele pode expulsar demônios por Beelzebu, sendo que o propósito de Satanás é aprisionar e o propósito de libertar é de Jesus? Então a obra de Jesus ela é diametralmente oposta ao que Satanás faz. Satanás escraviza, Satanás aprisiona, Jesus liberta, Jesus sara, Jesus salva. Então o discurso dos fariseus era um discurso que não fazia sentido algum. Era isso que Jesus estava dizendo para os fariseus. É como se Jesus dissesse para os fariseus: a declaração de vocês não faz sentido. Cristo os reprovou com a maior severidade, porque ele foi uma testemunha e juiz de sua malícia interior. É interessante que Jesus, ele não só avalia palavras, Jesus ele tem o poder de ir no íntimo do meu coração e saber de fato o que eu penso. Então, o que condenou os fariseus não foram somente as palavras que eles proferiram, mas o íntimo dos seus corações, que pensavam continuamente mal, calúnia contra Jesus, o Filho de Deus. Todos sabiam que Cristo havia tirado Satanás de sua possessão, e nada era mais claro do que todos os seus milagres voltados para esse objetivo. E, portanto, era fácil concluir que seu poder, que era tão oposto a Satanás, era divino. Então, a obra de Cristo, ela é diametralmente oposta à obra de Satanás. Satanás veio para aprisionar, Satanás veio para escravizar, Satanás veio para fazer os homens capacho. Mas Jesus, quando se manifesta, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para curar a alma do homem. Jesus, ao agir pelo Espírito de Deus para libertar os cativos do diabo, estava comprovando que o reino de Deus era chegado, que o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento havia se manifestado. Olha que maravilhoso! Quando Jesus opera este grande milagre, as pessoas elas se perguntam a si mesmo: não é este o filho de Davi? Não é este o filho de Deus? As pessoas estavam reconhecendo que de fato as maravilhas e os milagres que Jesus operava era vinda de Deus. Era um homem que era cheio do Espírito. Era um homem que operava pelo poder de Deus. E as pessoas, Jesus falou, o reino de Deus era chegado, porque o reino de Deus, ele tinha manifestações de tirar as pessoas do aprisionamento de Satanás, de curar, de libertar todos aqueles que estavam presos pelo nosso adversário. E é interessante que Mateus ele vai buscar mostrar que as profecias do Antigo Testamento, elas vêm se cumprir em Jesus. Jesus havia sido profetizado muito tempo antes, falando a respeito... O nome de Jesus havia sido profetizado pelos profetas de que Jesus viria para libertar os cativos,
para anunciar o evangelho aos pobres, e este tempo chegou. O reino de Deus era chegado com as manifestações do poder de Deus através da vida de Jesus. Agindo sobre a autoridade do Espírito de Deus e operando sinais, prodígios e maravilhas. Então Jesus, ele operava pelo Espírito de Deus. Jesus faz referência ao diabo como o valente que aprisiona as almas com sua tirania, mas Jesus se manifesta mais poderoso do que o valente para saquear a casa, amarra o valente e liberta as almas que estão sobre seu domínio. Então Jesus, ele veio para destruir a tirania do diabo. O diabo, ele tenta aprisionar as almas, mas quando Jesus chega, Jesus liberta essas almas. Jesus, ele transforma essas almas. Então Jesus, ele saqueia o território do inimigo. Ele amarra Satanás e liberta as almas que estavam sendo escravizadas pelo poder do diabo. Então, Jesus, ele é poderoso para desfazer as obras do diabo. Ele finalmente conclui que não é uma ofensa leve ou comum, mas um crime atroz. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar o poder de Deus. Quem rejeita o Espírito Santo, para esse não há esperança. Porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, é um crime atroz, é um crime violento contra o Espírito Santo. Consciente e voluntariamente derramar desprezo do Espírito de Deus. Não é que o Espírito é superior a Cristo, mas que aqueles que se rebelam, depois que o poder de Deus foi revelado, não podem ser desculpados com fundamento de ignorância. Por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque o agente que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, quando o evangelho é pregado, é o Espírito Santo. Então, se eu blasfemei contra o Espírito Santo, se eu insultei contra o Espírito Santo, para mim não há perdão. Porque o Espírito Santo não vai operar sobre mim. Por isso que esse pecado ele é irreversível. Por isso que Jesus disse que não há perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Ao diminuir a graça e o poder de Deus, fazemos um ataque direto ao Espírito, de quem eles procedem e em quem são revelados a nós. Pois a blasfêmia contra o Espírito é um sinal de reprovação e, portanto, segue-se que todos os que caíram nela foram entregues a uma mente réproba. Ou seja, não há mais chance para quem blasfemou contra o Espírito Santo. Todos os dias pedimos a Deus o perdão dos pecados e todos os dias ele nos reconcilia com ele. E finalmente na morte ele tira todos os nossos pecados e declara que é gracioso para consigo. O fruto desta misericórdia aparecerá no último dia. O significado, portanto, é: não há razão para esperar que aqueles que blasfemaram contra o Espírito obterão perdão nesta vida, ou serão absolvidos no juízo final. Negar e rejeitar de maneira deliberada e consciente o poder e a obra operada pelo Espírito Santo. Então, para finalizar a nossa exposição, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Pelo menos duas definições. Blasfemar contra o Espírito Santo, primeiro, é atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito de Deus. Exatamente o que os fariseus fizeram. Jesus opera o milagre, liberta aquele homem de possessão demoníaca, faz aquele homem enxergar, faz aquele homem falar. E, por inveja, os fariseus disseram: este homem, Jesus operou esse milagre, não foi por Deus, mas pelo Beelzebul, príncipe dos demônios. Era isso que os fariseus disseram. Então Jesus falou: vocês estão blasfemando, vocês estão caluniando, porque a minha operação é pelo Espírito de Deus. Então a primeira definição de blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás uma obra que é exclusiva de Deus. A segunda definição de alguém que blasfema contra o Espírito Santo é alguém que rejeita o poder e a obra do Espírito. E se alguém rejeitar o poder e a obra do Espírito, ele não pode ser salvo. Porque o agente que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, se ele não pode te convencer porque você o insultou, porque você blasfemou contra ele, para você não há esperança. E se no seu coração, na sua mente tem esse questionamento: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo?
Este é um grande motivo de que você não blasfemou contra ele, porque é sinal que Deus está trabalhando no seu coração para que você possa rever os conceitos e crer de fato que o Espírito Santo está trabalhando em você e que você tem uma vida de acordo com a palavra dele. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é, primeiro, atribuir a Satanás uma obra que é exclusiva do Espírito de Deus. E segundo, rejeitar a obra do Espírito de Deus. E alguém que rejeita essa obra não pode ser salvo, porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra ela tenha falado profundamente ao seu coração. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, a tua palavra foi anunciada. Eu espero que o teu Espírito Santo ele possa penetrar nos corações, transformar vidas. Eu só tenho poder de falar aos ouvidos, mas é o teu Espírito Santo que fala aos corações. Que todas as pessoas que vão assistir esse vídeo sejam impactadas pelo poder do Espírito e que sempre, todavia, o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. A honra e a glória é tua, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra transforma, a tua palavra liberta, a tua palavra traz vida. E que Deus ele possa continuamente falar ao seu coração através do poder do Evangelho. Que Deus te abençoe e que você possa ser abençoado por esta palavra e que este canal seja bênção na sua vida. Canal anunciando todo o conselho de Deus. E você se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe e que Deus poderosamente possa falar ao seu coração. Fique na paz, em nome de Jesus.